Depois daquela entrevista polêmica do Dudu semana passada, ficou um climão entre os jogadores, né? Pedro Lourenço, olha só, presidente da SAF do Cruzeiro, anda mais reservado ultimamente, não tá dando muita entrevista pra imprensa, mas gosta da resenha com o torcedor, né? Tirar foto, conversar. Ontem lá no Parque do Sabiá, o povo tava gravando e ele fez um gesto. Pedro Lourenço tem evitado entrevistas com os jornalistas há algumas semanas. Mas aí veio a pergunta de um torcedor lá na arquibancada do Parque do Sabiá em Uberlândia. Dudu vai embora ou vai ficar? Esse gesto, olha ali a mãozinha. O presidente da SAF do Cruzeiro parece responder diretamente a pergunta. Será que o Dudu tá de saída? Vamos entender. No meio da semana passada, depois da derrota pro Palestino na Sul-Americana, o Dudu reclamou de ficar na reserva, mesmo sendo titular lá no Chile. Ele disse, abre aspas, estava vindo numa sequência boa, não sei por que o treinador optou por me tirar do time, fecha aspas. Disse que respeita a opinião do Jardim, mas que não estava satisfeito. Foram 3 jogos começando no banco, antes daquela partida. A entrevista pegou mal dentro do clube. O jogador foi cortado da viagem para Uberlândia e voltou direto para BH. Eu antes do jogo fechei o assunto, disse que o motivo da suspensão não era o motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, mas neste momento não existe nada, foi só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Jardim também comentou sobre o gesto do Pedro Lourenço. Um gesto, eu às vezes estou aqui e até abro as mãos e fecho as mãos. Se isto equivale a qualquer coisa, pá, vocês destes pequenos detalhes. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir um dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Eita, então vamos no pique pra Toca da Raposa, onde está Guto Rabelo, pra saber se teve alguma repercussão dessa história. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. A expectativa é de que nesse início de semana ocorra uma reunião para definir o futuro do Dudu. De acordo com apurações da nossa colega Joana de Assis no GE. Globo, esse motivo interno citado pelo Léo Jardim foi um comportamento indiferente do Dudu depois do jogo da derrota contra o Palestino na semana passada. O Dudu teria dito no vestiário que só queria saber do dinheiro que tem para receber até o fim do contrato, que vai até o fim de 2027. O empresário do jogador diz que o Dudu está tranquilo e que se o Cruzeiro quiser rescindir o contrato, é só pagar a multa. Um possível interessado no Dudu é o Botafogo. O Cruzeiro está de folga nessa segunda-feira, os jogadores chegaram na madrugada, estão descansando, vão retornar amanhã e é possível que essa história ganhe novos capítulos nos próximos dias. A gente vai acompanhar tudo aqui no GE. Maurício. O Cruzeiro precisa de jogador compromissado. O Cruzeiro precisa de gente que acredita no trabalho do Léo Jardim, o Cruzeiro precisa de jogador que se dedica. Aliás, o Cruzeiro não, as instituições em geral, mas já que o assunto é Cruzeiro, o Cruzeiro precisa disso aí. O Cruzeiro não precisa de jogador que fica pedindo cabeça de treinador, jogador que fica dentro de vestiário falando que só tá lá pelo dinheiro e não tá lá para mais nada. Eu tô aqui pelo dinheiro e dane-se. Fica fazendo serviço de leve e traz, pego aqui dentro do vestiário e levo, pego aqui e levo, não precisa. Zona mista, não sei por que eu tô... Não precisa, o Cruzeiro não precisa disso, independentemente de quem seja. Por maior que seja o jogador, pelas raízes ou pelo tamanho do cara diante da instituição, não interessa. O Cruzeiro não precisa de ninguém para levar problema lá para dentro. E quem está lá dentro tem que blindar. A gente está falando isso aqui, todo mundo caladinho, e vai trabalhar. Caladinho, trabalhar. Isso vale do porteiro ao dono. Vale para todo mundo. Viu, grande Pedrinho? Você me respeita, eu te respeito, mas tem um negócio chamado liturgia do cargo. Eu não estou aqui amenizando e traçando um paralelo entre os atos praticados por determinados jogadores e o seu, de ter feito o gestual ali. Mas hoje nós estamos vivendo num Big Brother, irmão. Tem câmera para todo lado, ligada, tem microfone para todo lado e a gente precisa ter cuidado porque a liturgia do cargo precisa ser respeitada por todos dentro da instituição. E você, como é dono, tem que dar o exemplo mesmo. Então tem que ter cuidado, porque o mal intencionado, sabe aquele desonesto intelectual? Ele usa isso aí contra você.
né? Falando em desonestidade intelectual, em Jardim. Primeira frase da coletiva ontem, você já meteu no peito de quem merece ouvir isso aí, né? Grande Valuzier, ídolo máximo. Boa tarde pra você. O Felipe falou pra te chamar de Valudo. Valudo? É. Tá, boa tarde pra você, boa tarde pros amigos. Quem nos assiste em casa, cara, uma vitória muito importante do Cruzeiro, num momento crítico, né? Que o time já chegava depois de 2 resultados muito ruins, contra o Red Bull Bragantino e contra também a equipe do Palestino. O técnico Leonardo Jardim, para aqueles que tanto queriam, né, fazem questão de uma equipe titular, hoje ninguém tem dúvidas, né, que o Cruzeiro tem um time titular na cabeça do técnico Leonardo Jardim, mas mais do que na cabeça dele, jogadores que entraram dentro do campo e se entregaram fisicamente, taticamente ao jogo da maneira que ele entende melhor. Hoje o Cruzeiro é Cássio, é o Fagner, o Fabrício Bruno estava suspenso, jogou o Jonathan Jesus, mas é o Fabrício Bruno quando voltar. O Vidalba, para mim, hoje, não é o melhor zagueiro tecnicamente do Cruzeiro, mas é o melhor zagueiro do Cruzeiro atuando no sistema defensivo. Tá, ele é um cara que consegue manter uma média não alta de atuação, mas ele está sempre ali. E acho que ele fez um jogo ontem, assim, muito forte contra um Verratti, que é um cara extremamente físico e chato. E podem observar, o Vidalba, ele não se omite de ir para os duelos físicos, mesmo em uma situação em que ele não vai levar vantagem. O Kaique, o Lucas Romero, o Christian, que fez o gol ontem, né? Importante o lance do gol. O Cruzeiro era um time que chegava com pouca gente. O lance do gol do Cruzeiro sai de um passe do Vidalba, uma corrida do Wanderson. E aí, muita gente vai falar, pô, mas vai destacar isso? Vou. O Wanderson estava atento, porque era um lance em que a gente vê muitas vezes o atacante ficando em impedimento, não fazendo o movimento de olhar o movimento da defesa. Ele ficou em condição legal, carregou essa bola, conseguiu fazer um passe, e aí ela dentro da área passa do Caio Jorge, passa perto do Matheus Pereira e o Christian está lá para finalizar. Em outros momentos, a gente veria o Caio Jorge dentro da área, mas ninguém, essa bola ia ficar para a defesa, tranquila. Então, o Cruzeiro, um time que ontem marcou o Vasco de uma maneira diferente. O Jardim, para mim, foi muito inteligente ao colocar só o Caio Jorge para bloquear os 2 zagueiros do Vasco. Diferente do jogo contra o Bahia, onde os zagueiros do Bahia constroem e ele colocou o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Não, ele colocou o Caio Jorge, bloqueou as saídas pelas laterais, principalmente pelo lado direito, com o Paulo Henrique e com o Ryan, porque o Vasco tenta sair pelos corredores para tentar achar o Verratti. Com isso bloqueou, é verdade, o Vasco criou oportunidades. Destacar individualmente para mim, o Cássio foi a melhor figura do jogo pelo lado do Cruzeiro, disparado. Então a vitória, como disse o Lucas Silva até na sua conta oficial do Twitter, acho que uma vitória do grupo, uma vitória de caras que neste momento estão querendo aquilo que o Leonardo Jardim está apresentando. E ele, Leonardo Jardim, juntamente com os jogadores, esses jogadores em específico, são as figuras hoje dentro do Cruzeiro que mais estão preocupadas com a instituição. A gente vê o Pedro Lourenço dizer o que disse antes do jogo, sem nenhuma necessidade, comportamento de atletas, dando exemplo do Dudu, informações internas do clube continuam a vazar neste momento, mas acho que felizmente para o torcedor do Cruzeiro e para o cruzeirense de uma maneira geral, ele tem um Jardim muito dedicado ao clube neste momento, tentando encontrar soluções e colocando mais um jogador da categoria de base. Ontem foi utilizado, o Janderson entra ali pelo lado direito, e este elenco de jogadores, este grupo que tem sido o elenco titular com o Jardim, está realmente cada vez mais, me parece, comprando a ideia do técnico. Dudu, temos aí a imagem do presidente, não, do dono do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, Pedrinho BH, conversando à beira do campo com torcedores. Vamos lá com essa imagem. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Tá aí. Eu não sei o que você... Ixi, diz tudo, né? O Pedrinho, que já era bom de áudio, agora é bom de vídeo. O áudio agora é vídeo. Audiovisual. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu, particularmente, vejo isso como um completo amadorismo. Porque né? Tem os departamentos de comunicação, tem isso, tem aquilo, convoca, parará. Aí o cara vai ali e dá é quase uma entrevista ali, vai a torcida... dizendo que vai mandar embora um jogador que ele pagou e certamente
custa caro ao clube. Então, vocês concordam? Discordam? É um boquirroto até quando não abre a boca. Não é novidade, né, Abel? Não estou dizendo que é novidade. Estou dizendo mais assim... uma. Não é um amadorismo isso aí? É mais uma. Aí tem torcedor que fica chateado quando a gente fala aqui. Não adianta o cara ter dinheiro, ter boa vontade. Ele tem boa vontade. Tem dinheiro, investiu. Acho que está tentando, é um torcedor fanático, está tentando. Só que o futebol não é assim que se faz. Sabe? Não, porque ele fala a verdade, porque no futebol não é assim que se faz. Sabe por quê? Porque alguém, de repente, vai querer argumentar. Quando eu falei que é amadorismo. Abel, mas que diferença faz se o Dudu vai embora mesmo? Não faz diferença. Vai rasgar dinheiro isso aí. Primeiro que, de repente, eles ainda podem conversar e reverter o processo e o Dudu ficar. Mas com que clima ele fica se o dono do clube já apareceu falando para a torcida que o cara vai embora, fazendo um gesto assim meio irônico, dizendo já era. O que mostra... Tem chance de reverter isso aí agora? Nenhuma. SAFs podem ser amadoras também. Essa é uma prova viva de que SAFs podem ser amadoras e inclusive no sentido de rasgar dinheiro. Vai ter que vender muita coisa do supermercado para romper esse contrato com o Dudu, que é longo, que é muita grana. Até o fim de 27. É praticamente rasgar dinheiro como as gestões tradicionais de clube rasgavam. Então também se é para ter SAF assim... Pera lá, né? Por outro lado, e Dudu no Cruzeiro? Nessa passagem, nada. Sim, mas o Dudu... Mas eu lembro que ano passado eu falei aqui e defendi a Leila, porque eu falei assim, olha, quem ficou forçando para ir embora do Palmeiras... Não, porque o Dudu, porque é ídolo, porque... Ninguém está dizendo que a idolatria do Dudu tem que ser mexida, que o Dudu deve ser desrespeitado ou deveria ter sido no Palmeiras... Realmente a Leila exagerou em algum momento ali na fala dela, mas quem foi forçar para ir embora do Palmeiras foi o Dudu. E quem falou isso foi o próprio Alexandre Matos, lembra? Uhum. O Alexandre Matos falou, o Dudu me procurou dizendo que queria vir para cá, nós entramos em contato com o Palmeiras concordou, estava tudo certo, tarará, chegou em cima da hora, o pessoal da torcida chamou o Dudu mudou de ideia. Então quem ficou forçando para ir embora foi o Dudu. Aí depois o Dudu cumpriu o contrato dele, foi para o Cruzeiro e está aí. Será que o Palmeiras tinha que continuar realmente com o Dudu? Renovar contrato com o Dudu por mais... É a mesma coisa que eu falei do Gabigol em relação ao Flamengo, eu falei do Dudu. Agora estão aí os dois no Cruzeiro. Uma saída em 2 atos, não vamos esquecer, né? Que era um vai, não vai, acabou fundo. Num contexto também o Cruzeiro, quantos técnicos já passaram e tiveram que engolir o Dudu? Porque... Não foi o Jardim que pediu o Dudu. Então, essa desconexão que a gente tem no futebol brasileiro entre times montados para técnico, toma o time aí. E no caso do Cruzeiro foi montado muito a partir de uma badalação, né? De reforços de impacto, jogadores que não viam o melhor momento. E acho que agora parece estar tendo, a impressão que eu tenho, não sei se vocês pensam dessa forma também, meio que recalculando a rota. O ponto do Cruzeiro agora está parecendo muito mais o comando do Jardim e muito mais do que os reforços que chegaram. Tanto que a base do time titular, que está tendo sequência, é sem esses jogadores. Acho que o Cruzeiro percebeu, o Jardim percebeu que eu preciso ter um time competitivo sem a bola antes de qualquer coisa. Depois, se vai ser inserido esses jogadores de maior... Que são jogadores tecnicamente melhores, né? Dudu, Gabigol, mas assim, é um time que está tendo dificuldade para ser coletivo, para funcionar. Só que a partir do momento que tem esse episódio do Dudu e até o próprio Pedrinho indica a saída dele, você pode falar se a questão é adequada ou não, o que aconteceu internamente. Mas a forma como foi executada, eu concordo plenamente com você. Outra coisa, se o jogador não está rendendo ou o técnico acha que tem outro que deve entrar no lugar dele, que o time vai render mais, o cara não pode ficar no banco? Tem que ficar. Sabe qual é o grande problema que eu vejo? Um problema enraizado no futebol brasileiro, uma cultura paternalista e de mimar jogadores desde as categorias de base e o jogador achar que pode fazer o que quer dentro do clube e que é maior que o clube. E ninguém aqui vai querer, muito menos eu, diminuir tudo que o Dudu fez e significa na história do... Ninguém aqui, muito menos eu, vai querer diminuir tudo que o Gabigol fez e significa na história do Flamengo. Monstruosos os dois nos clubes. Isso não permite a eles fazerem o que quiserem. E se tiver que ir para o banco porque está jogando mal e o técnico acha que tem outro que está jogando melhor,
tem que ir. E tem que ter Ou uma tá relação... no contrato dizendo que o cara tem que ser titular. E uma relação... Só que os caras são criados desde as categorias de base, mimados, e acham que pode fazer o que quer. A cultura na Europa é diferente, não é paternalista como aqui. Eu te dar um exemplo. Me dê um exemplo. Que você citou. Até agora, não teve registro desse comportamento do Gabigol. Até agora, ele está no banco. Sim. Quietinho, entra quando é chamado e tal. Agora, só quanto o Dudu... Não, mas eu nem falei que teve do Gabigol você aqui. Incluiu o citei, não, mas eu citei o Gabigol por causa do Flamengo. De vários episódios do Flamengo. Se recusar a fazer doping, colocar a camisa de outro clube, Cruzeiro. Achar que pode fazer o que quer. E reclamou várias vezes também quando foi substituído no Flamengo. Estou colocando Cruzeiro. No Cruzeiro, no momento que é o nosso tópico aqui, o Dudu, ele até, tecnicamente, não vinha entrando mal nos jogos. E é por isso que ele faz a reclamação. Agora, é o erro fazer a reclamação pública. E mais, alguma coisa que a gente não sabe que aconteceu internamente, que foi o que o Leonardo Jardim falou. Exato. A suspensão não é pela entrevista, é fato interno. A gente não sabe o que aconteceu internamente para ele ser suspenso. E provavelmente sair do clube. Mas que... Tecnicamente, ele não estava sendo titular, não estava, e aí o técnico tem todo o direito de escolher quem ele achar que está melhor, mas que ele vinha dando sinais de que poderia contribuir. Aí talvez tenha faltado um pouco de paciência por parte dele e do clube, né? De saber lidar melhor com a situação, porque é importante também isso. Quando você contrata jogadores com histórico do Dudu, do Gabigol, do Cássio e de outros que foram anunciados como grandes ídolos. O Cruzeiro contratou grandes ídolos. Não é a mesma coisa de você contratar um jogador que está começando a carreira. Em que sentido? Porque é natural, você tem que saber lidar com um jogador que está acostumado a ser titular, que está acostumado a ser destaque do time. Eugênio, na última Copa do Mundo, isso, o Cristiano Ronaldo ficou no banco de reservas em jogo de Portugal. O Cristiano Ronaldo. Por que o Dudu, o Gabigol, ou seja lá qual for o outro jogador, não pode ficar? Não é que não pode ficar, Bel. Mas é como você lida internamente com isso. Você tem que saber lidar. Tem todo um processo interno para você lidar com jogadores que têm ego, que têm personalidade, que têm história, que tem... É diferente você lidar com um jogador que está começando em relação ao jogador... E quando o Cruzeiro monta esse elenco, a gente alertou sobre isso aqui. É muito ego no vestiário. Para lidar com isso, não é fácil. O futebol tá cheio E tem que saber lidar com isso. O futebol tá cheio de seleções de papel, né? Selegalo que tinha... O Corinthians ontem foi goleado pelo Flamengo, depois de demitir um técnico a partir de uma declaração da sua principal figura, o Memphis Depay. Mas eu acho que a gente tem que cobrar um pouco de autocrítica desses caras também. Se o cara tá atrapalhando o time, ele tem que ficar pianinho. O próprio Dudu, ele não estava mostrando esse futebol exuberante. Ter gestão de grupo para lidar com essas situações. A gestão é uma coisa. Elas acontecem em todos os clubes e quanto mais peso você tem dentro do seu elenco, mais você precisa saber lidar com isso. Isso é do dia a dia Eu não sei o que você está querendo dizer com gestão de grupo, mas gestão de grupo é isso. Amigo, você foi contratado... mas no momento o técnico acha que você vai ter que esperar porque tem outro que vai ser melhor pro grupo. Beleza. Treine, se dedique, quando você tiver melhor, o técnico achar, você vai voltar. E acabou. Não é tão simples, simples, não é assim? Saber lidar com você que é o Mr. Europe, que acompanha com mais profundidade lá, não é assim na Europa ou é diferente? Não, assim, mas assim, eu entendo da forma como foi todo o processo, assim, a partir do momento da entrevista, e assim, se ele falou de forma enfática que teve uma questão interna, eu imagino que foi algo além disso. E aí eu corroboro com a decisão, até porque o Cruzeiro, para mim, tem mostrado que com esse time menos badalado, pelo menos nesse primeiro momento, é a melhor versão. E até dentro do que você falou da cultura do futebol brasileiro, a gente acabou mudando um pouco o assunto, eu só citar um exemplo. Kevin De Bruyne, 10 anos no Manchester City, o clube anunciou que não vai renovar o contrato dele. Kevin De Bruyne. E ele falou publicamente... É importante na história do City? Um dos maiores jogadores da história do clube. Isso é uma ofensa com o De Bruyne ou isso é profissionalismo? Ele falou que... Eu fiquei surpreso, ele falou, que ficou surpreso de não ter continuidade, mas assim, se mostrou muito respeitoso em relação, olha, é a decisão do clube, segue a vida,
cada um vai seguir sua vida, mas eu acho que ainda posso desempenhar tanto que em alto nível, tanto que agora estamos falando até em outros clubes de Premier League que ele pode ir. Então, assim, acho que também tem essa questão cultural bem diferente e acho que isso poderia ser algo que a gente poderia importar cada vez mais. A sorte do Leonardo Jardim, dessa vez o homem da grana está do lado dele. Vamos ver até quando. Não vai ter áudio vazado, pressionando. Tem certeza? Até que ele seja perguntado e faça assim. Pro Jardim, mas pelo menos ele não vai pressionar como pressionou os outros técnicos. Ele, nessa semana, deu entrevistas aí a podcast se dizendo arrependido dos negócios como um todo, né? Falando que é um negócio que dá prejuízo, não sabe se lá na frente vai dar lucro, mas nesse momento é um negócio ruim, é um negócio que deu prejuízo. Pelo menos ele também está fazendo a sua autocrítica, porque houve um momento em que os técnicos no Cruzeiro caíam, porque ele queria, por fim e à força, que o time andasse com todos esses caras juntos. Um negócio ruim pela maneira como foi tocado, né? Mas só uma coisa bem pontual, só segundinhos. Uma coisa é se houve um problema interno que justifique, por exemplo, uma saída do Dudu. Supondo que aconteceu. Ainda que aconteceu isso, nunca que um jogador pode saber que ele vai sair do clube com um cara com um vídeo vazando fazendo isso. Assim, você tem que saber isso primeiro ouvindo do próprio presidente. Então, assim, independentemente do que aconteceu, acho que o episódio do vídeo, sabendo que é gravado e que hoje todo mundo tem um celular e que viraliza, isso não poderia ter acontecido. Consegue. É um bom campeonato do Cássio. Segundo maior número de defesas, quinto maior número de gols evitados. Os números são importantes, interessantes, mas não retiram falhas que ele cometeu. Não retiram, sim. Mas olha só, eles mostram que também... Ah, sim, teve momentos bons. Ele tem bons momentos, ele tem um campeonato sólido. Sim. Ele está positivo no campeonato, apesar de falhas, ele tem momentos interessantes. Só um ponto interessante também, o Rafael, goleiro do São Paulo, é o goleiro com mais gols evitados na competição, 2,78. Esse não é o assunto do momento, mas só para dizer, os números do Cássio são números bons no Campeonato Brasileiro. Falhas eventuais não podem ser esquecidas, mas precisam ser comparadas com o que ele faz de bom também. E com o quanto que ele é exposto. A bola chega muito no gol do Cruzeiro. Mas ainda dentro da questão das críticas, eu concordo plenamente com o que vocês colocaram. Ele admite as críticas, ele até deixa isso claro, e tá tudo bem de ser criticado. Acho que a atuação dos últimos meses, desde que foi para o Cruzeiro, acho que a gente teve momentos de criticar e acho que faz parte do jogo, ele reconhece isso. Mas do outro lado, você tocou num ponto, Abel, que acho que é muito importante a gente enfatizar ainda mais, que é a questão de cada vez mais da influência de rede social. Não é ela que criou o ódio das pessoas, a manifestação de ódio, mas ela potencializa isso. E não é à toa que a gente está vendo cada vez mais jogadores se expondo em relação a isso, falando a respeito disso. Tem casos, por exemplo, do William, que veio para o Corinthians e depois foi embora, justamente também por conta disso. Você tem cada vez mais jogadores fechando redes sociais, com frequência, jogadores que bloqueiam, saem de redes sociais por conta disso. Então, acho que a gente tem que pegar uma imagem dessa, de um cara que já venceu tudo, tem uma carreira consolidada, a ponto dele se emocionar depois de uma grande atuação e falar que o ser humano tá ficando doente. E acho que a gente tem que levar isso com uma discussão muito séria. Imagina em cima de um garoto. Exato, e muito além do futebol. Muito além do futebol. A gente está falando de questões de uma sociedade cada vez mais impactada por questões de ansiedade, por mais, sabe, tem sido cada vez mais normalizado. Então, um cara desse tamanho... Todas as esferas e no futebol também. Não é porque o cara ganha muito, tem uma vida boa financeiramente, que ele não tem problemas também. Ele falou isso também. E ele falou e tem toda a razão. O Alisson, meio-campista do São Paulo, ex-Grêmio, ele teve sérios problemas. Exato. De depressão. Pensou até em se matar. E para muita gente ainda é a mentalidade, não, mas é frescura, ele tá chorando à toa. Assim, acho que isso precisa ser mais... presidente do Vasco, teve na época que jogava, lembra? Então, exato. A gente acabou de ter, e aí sai do jogador, vai para técnico. O Tite rejeitando o emprego no Corinthians para cuidar da saúde mental dele. O Nilmar, belíssimo jogador de futebol, encerrou carreira antes do tempo. Há pouco tempo a gente fez uma entrevista, não vou falar a pessoa, que acabou a entrevista não indo para o ar por outros assuntos, mas é que ela trabalha no futebol, né, no dia a dia do futebol, e falou o seguinte para a gente: hoje em dia, muitos atletas são obrigados a trabalhar com o chamado tarja preta. Então...
Remédio de tarja Isso preta é um para assunto... controlar a parte de ansiedade, de lidar com a pressão. É um dos grandes problemas hoje dos profissionais de futebol, atletas, treinadores, lidar com a parte mental, com o psicológico, diante da exposição que eles têm a essa cobrança, a essa coisa raivosa, a cultura do ódio que se criou, especialmente, talvez já existisse, não sei, mas que ganhou visibilidade com as redes sociais. E já respondendo aqueles que vão vir com aquele papo de isso é muito mimimi, antigamente o jogador aguentava, não pode falar nada. Não é nada disso. Pode falar, pode criticar, mas é diferente de cultura de ódio, de ameaça, de ofensa. É totalmente diferente de você fazer uma crítica e dizer que o cara jogou mal. Alguém discorda? Claro. Então é isso que a gente está falando aqui, não é mimimi, não. Tá? E só colocar mais um ponto na questão do Cássio, também dentro das críticas em relação a ele e tudo mais. Acho que a saída dele do Corinthians fazia sentido até para ele, para o clube naquele momento, mas tem um aspecto até disso que acho que até me acaba acumulando todo esse sentimento dele, que acabou corroborado na imagem de ontem, que aí eu acho que foi uma falha, uma má condução do Corinthians naquele momento. Acho que o Cássio ficou muito exposto a todas as crises. Ele era sempre o cara que falava, e no momento de crise do time, de um momento muito complicado. Então, assim, não tem nada a ver com agora, mas assim, acho que aquilo também ajudou a todo o acúmulo. Um acúmulo, né, na cabeça mas dele, ali acho que teve uma condução também que não foi legal em relação... Não estou falando em relação a se ele tinha que ter ficado, ser titular, não é num mérito esportivo, mas assim, era toda hora a cara dele, depois de uma derrota, e falar... De certa forma... não ameaças ou ofensas, mas uma carga maior em cima dele era natural, porque quase todos os jogadores marcantes dos últimos anos do Corinthians foram indo embora. Paulinho foi embora, não sei quem, quase todos foram embora. E quem ficou? O Cássio, até o ano passado. O Cássio e o Fagner, praticamente. Né? O Fagner jogava um jogo sim, jogo não, alternava entre titularidade e banco de reservas, e muita coisa caía em cima do Cássio, por ser o ídolo mais antigo, por ser o goleiro, no momento que o Corinthians lutava contra o rebaixamento. Era natural. Críticas são naturais, mas ofensas e ameaças não são. Na minha visão, não são, e isso não tem que ser normalizado. Vamos falar um pouquinho do Vasco? Ou muito do Vasco, na verdade? Torcida celeste, não tem mais clima para o Dudu permanecer no Cruzeiro, né? Tá uma briga interna muito grande, o jogador já soltou no vestiário que só quer receber o dinheiro que tem até o final, né, do seu contrato. Então, assim, já tá... É outro jogador. É por isso que eu falo, o amadorismo tá muito grande dentro do Cruzeiro. Quem disse que SAF também não é amadora? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pra que foi investir esse dinheiro todo no Dudu, podendo contratar outros jogadores, mas esse é o Alexandre Matos. O Pedrinho BH também quis o jogador, assim como o Gabigol também. Assim como o Gabigol também, que só vai ficar lá quietinho, só pegando os milhões todo mês na conta. Isso aí, ó, tá pesando no bolso dos cofres como do Pedrinho BH. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Cruzeiro tem que ir atrás de jogadores que se entregam dentro de campo e não de medalhões. Essa que é a verdade. Não dá mais, não dá mais. Isso aí foi um amadorismo tremendo. Trazer Alexandre Matos junto com o Pedrinho BH, queria contratar os jogadores estrelados do Brasil, sendo que esses caras não correspondem dentro de campo, sem a bola, não se entrega, sabe? Acho que já ganhou muitos títulos. Não tem como contratar um jogador desse, não tem como. Botafogo, né, surge como interessado na contratação do Dudu. Quero saber de vocês, chegou a hora, né, de rescindir o contrato com o Dudu, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!